Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Todos os grupos parlamentares aqui começaram a sua intervenção agradecendo aos agricultores e aos trabalhadores agrícolas por não terem parado durante este período de pandemia e nesta situação atual e realmente temos de lhes estar todos gratos pelo trabalho que desempenham. Mas é preciso falar de uma outra coisa que não foi abordada na intervenção anterior. Tem que ver com o preço a que vendem os seus produtos. E aquilo que eu vos trago aqui é uma tabela de preços com margens superiores a 1000%, praticadas entre o Natal e o Ano Novo, com explorações agrícolas da região oeste que produziram hortícolas e que as venderam todas abaixo do preço de custo. E, portanto, isto é um problema bastante grande, vê-se facilmente. A azul está os preços do supermercado, a laranja estão os preços pagos ao nível do produtor. Isto é uma discrepância brutal, é destrutivo para a agricultura portuguesa e estes senhores dominam quase 80% do mercado de bens alimentares em Portugal. E é por isso importante dar uma resposta e não basta que falemos das cadeias curtas, porque então as cadeias curtas poderão representar os 20% que sobram e isso não serve para a produção que temos no país. E é preciso valorizar justamente a produção, quer ao nível do agricultor, quer ao nível do consumidor, e neste momento nenhuma das duas está a ser praticada. Há um abuso de poder, chantagem, ausência de regulamentação total sobre a formulação de preços. E, pasme-se, existem até regras comunitárias que já foram desenhadas e que estão a passar o prazo de transposição para Portugal no dia 1 de maio de uma diretiva comunitária que é a 633 de 2019, relativa às práticas comerciais desleais nas relações entre empresas de cadeias de abastecimento agrícola e alimentar e que até hoje não se sabe quais são as intenções do Governo, se pretende transpor para cá, se pretende ir mais além do que aquilo que está previsto nesta diretiva, como é urgente e necessário, isso tem provado diariamente, e por isso a primeira pergunta que deixo à Sra. Ministra é: quando vai ser transposta para Portugal esta diretiva comunitária e em que moldes? O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República, que foi infelizmente chumbado pela maioria dos grupos parlamentares, com a proposta de estabelecer margens máximas de comercialização, a previsão de preços mínimos acima dos custos de produção nos contratos de abastecimento, como aliás está estabelecido já em alguns países da União Europeia que já se adiantaram a Portugal, e é entendimento do Bloco de Esquerda que, perante a situação de dificuldade que temos hoje, que este trabalho já deveria estar bastante mais avançado e que já deveríamos ter uma regulamentação e uma relação de mercado mais justa. Quero ainda acrescentar, neste leque de perguntas, uma pergunta a respeito da Casa do Douro. A Lei 73 de 2019 recupera a Casa do Douro enquanto instituição pública e aprovou os seus estatutos. Mas para que esta possa entrar em funções é necessário que tenha corpos sociais e para isso é importante que ocorram as eleições. Elas já estiveram marcadas para 15 de maio de 2020, foram adiadas. A Sra. Ministra revogou também o regulamento eleitoral que entretanto já passou um ano e a Casa do Douro continua sem eleições. A lei entrou em vigor, portanto, a 1 de janeiro de 2020 e, portanto, a pergunta que fica é por que motivo a Casa do Douro ainda não tem eleições marcadas? Há declarações do seu ex-secretário de Estado, onde este afirmava que as eleições não podem avançar enquanto não estiver fechado o dossiê das dívidas, mas tal como prevê a lei, isso é da responsabilidade da Comissão Administrativa, não tem que ver com as eleições e os seus futuros representantes. A Casa do Douro sempre desempenhou um papel importante na gestão de estoques e regulamentação de preços, que importa hoje recuperar, dadas as dificuldades que estes produtores atravessam nesta região. Existe atualmente uma interprofissional que continua sem representação dos viticultores, penalizando-os nas intervenções do mercado que realiza, e o Governo parece compactuar com a situação. E a prova disso é que o Estado disponibilizou recentemente um apoio para cativar 10 mil pipas na produção, e em vez de entregar esse apoio à Casa do Douro, financiou os grandes distribuidores que adquiriram esse mesmo volume a metade do preço habitual. Sra. Ministra, o que é que o seu Governo tem contra a Casa do Douro e os viticultores da região demarcada do Douro? Sabe, há 20 anos o preço da pipa de vinho do Porto, que tem 550 litros, era de 200 contos e hoje é de 1000 euros. É exatamente igual, é o mesmo montante, mas é mais barato devido à inflação e também porque os custos de produção aumentaram. E, portanto, do que está à espera, Sra. Ministra, a Casa do Douro é urgente e tem de ter intervenção no mercado de vinho do Porto. E, para já, é estas as questões que lhe deixo.